Todos estamos iniciando mais uma jornada, mais um dia do Grupo Mandala. E hoje é o último dia de junho. E junho teve grandes comemorações, né? Porque é uma semana, quer dizer, foi um mês onde teve muitas comemorações de santos, de fogueiras, ritualísticas, cada um fazendo do seu jeito, do seu propósito. Um mês que a gente foi surpreendido também por bastante friozinho, logo aqui no nosso estado que a gente não está muito acostumado. E a gente está aqui celebrando hoje o nosso último dia do mês. Então, é o último dia do mês, é o nosso último encontro do mês. Trabalhamos ao longo de junho muita temática do propósito, né, a gente também falou da coerência, dos valores, ações, a gente falou muito sobre isso nesse mês. E hoje, eu escolhi para a gente fazer uma limpeza energética, aproveitando toda essa força desse mês, aproveitando a fogueira, o fogo, aproveitando também que a gente está indo numa lua cheia, caminhando para minguante. Então é um momento da gente poder se despedir desse mês, se despedir desse. Então a gente aproveita para se despedir desse mês, desse semestre, porque a gente vai entrar no novo semestre, que começa a partir de julho, né, do mês 7. Então hoje é uma temática para a gente poder aproveitar, se limpar de emoções reprimidas, de acontecimentos, de coisas que a gente quer transformar na vida, de coisas que a gente não quer mais carregar com a gente. Então mentalizando aí essa limpeza. Então se você quiser e preferir escrever no papel alguns itens que você gostaria de algumas coisas que você gostaria de deixar para trás, sejam coisas que não estão mais compatível com o movimento que você está fazendo hoje na sua vida, coisa que você não acha que precisa mais estar nesse caminho, sentimentos que você gostaria de dar a Deus, situações, coisas que você gostaria de se libertar. Então escreve bem aí no papelzinho, que aí depois a gente aproveita para poder, né, a gente vai colocar isso no nosso ritual, vai atuar de alguma forma com 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 esses pedidos, né, com essa mensagem. Então hoje é importante também a gente falar de força, né, que é pra gente poder a gente se desapegar de sentimentos, de situações, pra gente se libertar, a gente precisa entender que precisamos dar adeus a isso. A gente precisa deixar para trás. Quando a gente tenta limpar sem entender isso, que há necessidade de você desapegar de sentimento, dessa dor, dessas situações, não acontece, isso dificulta esse processo de limpeza, porque você precisa entender o que está vivendo, e tudo começa aqui. Então aqui está a chave de tudo, está na nossa cabeça, no nosso pensamento. Então é preciso que a gente entenda essa necessidade da gente se libertar, da gente se limpar. Tem que ter um entendimento que aquilo não está mais consonante com o seu caminho. Então é preciso deixar para trás. É preciso fazer, essa compreensão da sua própria vida. Que a gente não caminha com pesos desnecessários, com bagagem pesada demais. A gente precisa estar sempre arrumando a nossa vida para dar lugar às coisas novas. E a gente está sempre sonhando crescer, sempre sonhando em adquirir algo, sempre sonhando em expandir. Mas como que a gente faz isso sem liberar espaço? É igual o celular. Às vezes a gente quer colocar mais foto, filmagem, e aí quando a gente vê a memória tá cheia. E a gente precisa fazer o quê? Pagar alguns registros.
alguns arquivos para poder trazer memórias novas. E é assim também que vai acontecendo. A gente precisa estar com o corpo leve. Então, para viver o nosso próximo semestre, hoje a gente faz essa limpeza, a gente limpa o nosso corpo, o nosso campo energético. A gente vai estar utilizando hoje a chama violeta. Amanhã vai ter uma live maravilhosa que eu vou fazer com a Andrea, de imunidade energética. Então, aí, proteção, defesa, autocuidado. Então, acredito que quem puder participar hoje, né, quem está aqui, puder participar amanhã da nossa live, vai estar fazendo aí um cuidado energético bem legal para o seu caminho, para sua vida. E aí eu pergunto para você, depois desse semestre de Grupo Mandala, a gente está aqui 6 meses, vivenciando vários temas, né, que a gente já falou de tudo um pouco. O que que você acha que colocaria nessa intenção para se libertar hoje? E outra pergunta, por que que você acha importante a gente fazer uma limpeza? É, então fala aí sobre nesse nosso tema de hoje, limpeza energética. Então alguém gostaria de contribuir, acrescentar algo? Andréia, Rosângela, Denise, Danilo, Liane. Vamos lá, pessoal, participar. Boa pergunta. Pode ser limpeza de coisas físicas, de dores? Pode, claro que pode. E aí, quando a gente está cuidando de dor física, né, e de coisas que são sintomas, a gente pode estar intencionando também sentimentos que ligam aqui, né? É interessante. Pode falar, Ana. Interessante que eu estava me recuperando justamente dessa compreensão em relação a certas coisas. Você perguntar hoje, tá bem? Não, não tô, mas vai ficar. E essa compreensão, isso, uma hora eu parei e falei para mim mesma, eu falei, então, preciso, faz parte do que eu preciso deixar. São sentimentos, são pesos de diversas formas que se apresentam e que de repente a gente nem repara que aquilo pesou, né? Aí daqui a pouco vem um troço lá que trocentos anos passados e aquilo impacta aí fala caraca, isso ainda está aqui, ainda mexe, ainda causa, né? Causa dor, algum tipo que seja. E é mais uma coisa que tem que ser deixada, não é só desapegar de livros ou coisas que não se usa, né? É muito mais, vai muito mais fundo, é muito mais profundo. Realmente eu nunca mais vou parar de fazer Ho'oponopono, que já vi que, pô, foi muita coisa, muita coisa mesmo. Eu acho que você qualquer dia vai ter que usar um aparelho auditivo de tanta coisa que você tem para ouvir. Mas tudo bem, né? E agora eu estava, ainda falei, eu acho que eu não vou assistir o grupo, não vou fazer parte hoje. O Vinícius falou que ia fazer uma outra coisa, mas eu não estou afim de fazer nada. Aí eu falei, não, vou sim, vou. Aí fui encher a garrafa d'água, fui botar a garrafa direitinho, tudo. E falei, vou entrar e eu pego você falando justamente sobre isso. Eu falei, tá vendo? Tá bom, gente, eu entendi. Era uma preparação para o que ele ia fazer. Tá certo, povo. Agradeço. O que mais fazer além de agradecer? Denise colocou aqui. Aí quando é nesses momentos que a gente, percebe que precisa, né. Ela colocou aqui, aí que precisa fazer.
quando não queremos. E assim, interessante, vou trazer aqui para vocês uma situação. Quem acompanhou aí na internet viu que eu estava aí, fiz um passeio de estudo, né, e aí eu tive em Ouro Preto, Minas Gerais, e foi interessante conhecer pessoas novas, né, matar saudade de gente que eu já conheço há anos. E para além disso, foi interessante, que tinha uma pessoa que eu conheci, e essa pessoa comentou que uma das coisas que ele mais se orgulhava é que ele fazia análise, né. Então, análise é quando a gente está ali com um psicanalista, faz aquele processo de se analisar, né, que em outras áreas vão ser com terapeuta ou com um psicoterapeuta, que aí psicoterapeuta é um psicólogo. Então ele faz um acompanhamento, né, até semanal, e ele falou assim: "Eu tô 12 anos ininterruptamente fazendo, e isso é dos meus motivos, assim, de orgulho". E o interessante foi que essa informação veio um pouco depois, porque antes as pessoas estavam reparando nele, a forma como contavam algumas inquietações, atravessamentos, problemas até no local de trabalho, e aí as pessoas se impressionavam como que ele falava, respondia e agia perante essas situações de forma leve, educada, elegante, nã-nã-nã. E aí isso foi muito interessante. E até chamei ele, apelidei ele de Clodovil medicado. Foi muito engraçado, ele adorou a expressão. E era realmente muito interessante. E aí depois veio o dado, né, dele falar que faz esse acompanhamento. E aí eu falo, emendo assim nessa questão, Ana Cristina, porque esse processo de limpeza, liberação, de autoconhecimento, ele é para a vida toda. Então quando você fala assim: "Eu vou fazer acho que eu vou fazer no Ho'oponopono para a vida toda", faz, faz sim. O autocuidado é para a vida toda, né. A gente vem aqui nessa vida e a gente vai gastar todos os dias dela para produzir, para deixar um legado, para ensinar, para trocar experiências, mas também para se curar. É uma vida toda de aprendizado. Porque o que a gente vai levar dessa vida é o que a gente construiu de conhecimento e de aprendizagem para essa nossa alma. É essa sabedoria ancestral que vai caminhar com a gente. As outras coisas, os nossos livros, nossos objetos, coisas queridas, matérias que a gente curte aqui, a gente aprende, não vai com a gente. Mas o que a gente está aprendendo aqui, evoluindo espiritualmente, isso caminha com a nossa alma. E aí eu pude constatar e perceber, até a partir de mim, que hoje tantas coisas que não pesam, tantas coisas que eu tinha dificuldade de lidar, tantas coisas que hoje, se eu tivesse o Vinícius de 10 anos atrás estivesse conversando hoje, aprendendo hoje, teria um peso diferente, né. Teria até para atender um problema familiar, um problema de alguém, a forma como eu me implicaria nisso seria totalmente diferente de hoje. Então, isso é importante. Então tá sempre se cuidando. Vamos limpar hoje, limpa amanhã. E a gente vai fazendo isso. O que a gente não precisa mais utilizar é limitação, dor e memórias, né, tristes, eventos passados como muletas para a gente ir se escorando e se travando e caminhando com essas travas. Não precisamos usar limitações e dores como muletas. Vamos jogar isso tudo fora, tá? Vamos caminhar com as nossas pernas, com os recursos que a gente tem, com a força que resta aqui dentro. Porque se todo mundo aqui acessou esse encontro de hoje, é porque tem uma força aí te movimentando para frente.
para cima e para continuar a vida. E aí André acrescenta: limpeza de emoções que não são positivas, limpeza do que não nos agrega. Bacana. Denise acrescenta: esse mês de junho foi muito pesado em relação à minha saúde. Então hoje a limpeza será focada na minha matéria num todo. Muito bom. E aí, o que que a gente precisa lembrar também? Que as emoções e os pensamentos influenciam nas nossas dores físicas, né? Muitos estudos comprovam que através do pensamento, através do autoconhecimento, através da força que a gente vai criando na mente, na resiliência do pensamento positivo, isso gera movimento das nossas células, o nosso organismo, para ele se autocurar. E aí a gente lembra daquela dinâmica da água, né? Quando a gente vai proferindo palavras positivas para a água, né, as moléculas ficam de um jeito, e quando a gente faz isso de forma negativa, vai ficando de um outro jeito, totalmente, né, adoecido. Então, vamos pensar, vamos acreditar, vamos trabalhar dentro da gente. Nosso instrumento de maior desafio realmente é a mudança que a gente pode fazer dentro de nós mesmos. Às vezes a gente pensa que é: "Tenho que aprender a lidar com o outro, tenho que vencer o", você precisa vencer a si mesmo. Todo dia você precisa vencer a si mesmo. E a gente que permite que as coisas acontecem também, né, ao seu redor. Nós somos a porta de entrada. E é como eu já falei aqui uma vez para vocês, a cada dia morre algo dentro da gente e nasce outra coisa. Então hoje vai morrer alguma coisa aí dentro de você, mas também vai nascer uma outra coisa. Então que morra medo, que morra tristeza, que morra dor, que morra passado, que morra do que dói e que nasça, que possa florescer vida, esperança, fôlego, alegria, motivação, coragem, sabedoria. Alguém gostaria de acrescentar algo, de ligar o seu microfone, de falar um pouquinho? Está sentindo necessidade de falar ou gostaria de acrescentar algo? Denise colocou: fiz uma besteira muito grande. Não diminui o medicamento do transplante, tive uma toxicidade grave, passei muito mal. Com isso me senti muito culpada. Preciso limpar também esse sentimento. Essa cobrança aqui me corroeu. E aí, Denise, é importante a gente pensar, né? Como você já trouxe aqui a sua história, olha quanto tempo de transplante, né? E olha quanto tempo que você cuida do seu sistema respiratório. Então, assim, é uma estrada muito grande de cuidado, de abdicação, abnegação, de tantas coisas que você abriu mão na vida para se cuidar, para ter saúde. E também de quantas coisas você faz em prol da sua saúde. Alimentação, autocuidado, espiritualidade. Está aqui, por exemplo. Então a gente precisa levar em consideração que tudo que você fez para ter saúde durante tantos esses anos, tudo que você faz, isso merece um reconhecimento. Agora, um erro que você cometeu, que não foi por querer, mas por de repente, uma falta de atenção ou por uma pressão, né? Porque fazer todo um movimento em prol daquilo, às vezes gera um pouquinho de cansaço. Você imagina, olha quantos anos que você cuida do seu sistema respiratório, né? Isso pode trazer força, pode trazer inspiração para as outras pessoas, mas também isso é cansativo, não é cansativo? A gente cuidar da gente tanto, aí a gente fica cansadinho e alguma coisa acontece. E aí, agora você retoma essa força para se cuidar. Mas isso não é motivo para culpa, né? Acredito que é um motivo para, de repente, estar mais atento e para você até pensar nessa cobrança excessiva.
né. Tudo que vem acontece como uma forma de recado pra gente. Mas alguém gostaria de compartilhar algo? Mais alguém? Pode lá. Eu que agradeço você compartilhar. Então vamos começar o nosso ritual de hoje. Preparei aqui algo muito simples, mas também forte, que tem uma vela branca. Aqui embaixo eu coloquei sal, cravo e arruda seca. E esses elementos vão ser ajudar a transmutar tudo isso. Então a gente vai ter a chama, né? E se a gente tem chama, a gente acaba tendo ar, que sem ar não há fogo, né? Mas também vou acender aqui o incenso. E aí a gente tem a terra, que são os elementos, né? Os elementos cravo, ruda, né? São elementos que nos conectam ao solo. E o próprio recipiente também. E aí a gente vai fazer esse essa limpeza. Eu não preparei um líquido, mas aqui eu vou usar um líquido. Vou utilizar para essa limpeza, hoje, algo mais denso. Vai ser para essa limpeza, o líquido que eu vou utilizar vai ser o vinho. E aqui tem esse vinho que eu ganhei de uma sessão de preto velho. E ele vai ajudar a trabalhar essa densidade, né. Então vamos estar aqui juntos. Quem já escreveu as suas coisas, as suas questões no qual quer eliminar, né, da sua vida, limpeza. Então, a gente vai usar isso daqui a pouco ao longo do ritual. E quem não escreveu, se pensou, sentiu, trouxe aí dentro de você, também é o suficiente, tá? Então agora vamos trabalhar. Nesse momento, eu invoco a egrégora do nosso grupo Mandala, invoco também a minha espiritualidade, que me direciona nesse caminho de cura, de transformação pessoal e também coletiva. E peço também que vocês invoquem a espiritualidade de vocês, e isso é para o benefício de todos nós. Então é preciso que você tenha uma boa intenção aqui. Se você, a gente está aqui agora iniciando um ritual de limpeza. Se você traz boa intenção, você traz a boa intenção para cuidar de você. Se você traz uma má intenção no ritual de limpeza, você leva o mal com você. Porque a gente está num ritual de limpeza. Então vai fechando seus olhos, respirando profundamente, se conectando com essa energia. E nesse momento eu convoco a nossa ancestralidade, a espiritualidade, para nos auxiliar nesse momento de limpeza. Hoje eu peço ajuda e proteção no nosso ritual de Metatron, nosso arcanjo mestre poderoso, São Miguel, cuidando da limpeza energética, pedindo São Rafael que cuide também da nossa limpeza física e emocional, da nossa saúde. Peço a Saint Germain que também possa estar aqui, cuidando da gente. A Virgem Maria Santíssima, e nessa força de Nossa Senhora,
eu peço a Nossa Senhora do Desterro que possa agir desterrando aquilo que precisa ser desterrado em nossa vida. É. Que também São Pedro, pelo dia de ontem, que sua chave abra portas de limpeza e de transformação na nossa vida. E assim será. Comecemos os nossos trabalhos de hoje, inspirando profundamente, puxando e soltando o ar. Nesse momento, a gente está de noite e a gente é transportado para um vale deserto. Esse vale pode ser uma montanha, pode ser uma terra, um terreno, pode ser uma gruta, uma caverna, um lugar de noite, no qual você já visualizou aí a sua volta. Nesse lugar está só você, só você. E é nesse lugar que você vai ter que lidar com as suas sombras, com seus defeitos, com suas memórias do passado, com seus traumas, com as suas mágoas. E a espiritualidade diz que não é tempo de você cobrar nada de ninguém em relação a tudo que você está sentindo e a tudo que você deseja limpar. A memória é sua, o corpo é seu. E nesse momento, só quem pode fazer o bem por você é você mesma, é a sua espiritualidade. Então é momento de reafirmar o compromisso com você mesmo, entender que essa limpeza é sua. Tudo que você está acessando aí agora, vendo, é seu. E aí é o momento de você encarar, de você olhar de frente, olhar para o medo, você falar com ele. A minha coragem é maior que você, medo. Momento de você olhar para a sua dor, para a sua tristeza e dizer: a minha alegria e minha vontade de viver é maior do que essa dor. É momento de você olhar para a mágoa e dizer para ela que isso é só um aprendizado, que você se liberta desse sentimento travado. Você olha para a raiva e você pensa nela se consumindo pela chama da esperança. E agora você olha, você toca aonde dói no seu físico, seja no coração, se você tem problema cardíaco, seja nos joelhos, seja na coluna, seja no pulmão,
seja na cabeça, na garganta, na barriga, nos olhos. E é o momento de você falar. Falar para essas travas que elas caem por terra. Visualiza todas elas indo para o sol, se desprendendo do seu corpo e indo para essa terra seca e devolvendo para o sol. Dificuldade de andar, de respirar, de bater e bombear sangue no momento adequado, funcionamento dos órgãos, com toda a dificuldade dos aparelhos caindo por terra, essa terra seca. E o solo, ele vai absorvendo muito bem tudo isso. Ele vai transformar em adubo para coisas boas. Então sinta esse trabalho acontecendo de dentro para fora de você. Seu corpo, ele vai expurgando e vai colocando para fora os sentimentos, as memórias e as dores, tudo que é nocivo, toda bactéria que deve ser eliminada, toda infecção, toda inflamação, todo resíduo, todo mal, todo incômodo, tudo isso vai caindo por terra. Tudo isso. E nesse momento, aparece Nossa Senhora do Desterro com a sua misericórdia, com a sua experiência de ter vivido tanta dor. E ela pega uma gaze e ela molha numa água e ela vai passando no seu corpo. Ela vai limpando tuas costas, seu rosto, seu cabelo, seu pescoço, seu coração. Vai tirando memórias de agressão, de violência psicológica, violência física, de lembranças dolorosas, de frustrações, insatisfações. Ela vai passando essa gaze no seu coração. Ela vai limpando tudo, como uma boa mãe zelosa. Que vai limpando tudo, 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 tudo. Nesse momento, São Miguel Arcanjo se apresenta com a sua poderosa espada. E ele vai passando em volta de você, tirando todo o mal espiritual. Tudo que ele vai encontrando, que seja influência maligna externa, ele vai tirando com a sua espada, e a sua espada brilha, tem um corte poderoso e vai cortando toda a má, seja de inveja, de olho grande, feitiçaria,
esmargulhar, e ele vai limpando todos nós, todos nós. Tirando todo o mal. São Miguel vai limpando. Agora São Rafael, através da chama verde, ele vai colocar as suas 2 mãos no nosso coração. Ele se conecta com o nosso coração e sai uma luz muito forte das suas mãos. E essa luz toma conta do nosso coração por completo e vai limpando, 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 transmutando. E é uma verdadeira cura que vai tirando o peso, as mazelas, e com isso, nosso coração vai ficando fortalecido, vai tirando aquela mancha preta, aquele mofo, aquele acinzentado. E o nosso coração ele vai ficando vivo, vai ficando reavivando nosso coração, reavivando nosso coração, devolvendo toda a saúde para o nosso coração, devolvendo toda a saúde para o nosso coração. E aí você vai sentindo essa luz percorrendo todo o teu corpo e alcançando a parte que precisa. E aí você vai sentindo essa parte aquecer, vai esquentando, e a saúde chegando, tocando, com energia. Muito bem. Agora, depois disso tudo, São Pedro abre uma porta e aí você sai da noite e é transportado para o dia, num jardim lindo, e automaticamente a sua roupagem muda. Agora você está vestindo uma roupa clara, uma túnica clara. Nesse momento, Metatron, um anjo poderoso, aparece
na sua frente e te envolve numa nuvem de energia, energia de muitas cores. Ele vem atuar justamente para a mudança dos nossos pensamentos. Ele vai fazendo uma limpeza mental para o nosso pensamento funcionar ao nosso favor. A gente tirar o lugar do negativo, trazer o positivo, tirando dor, sofrimento, pensamentos nocivos. E ele vai trazendo para a gente pensamento positivo de esperança, de acreditar, de vencer, de vitória, de fé, de esperança, de alegria, de renascimento, de fortalecimento, de acreditar. De viver. Tudo isso já vai te dando uma leveza, sua mente vai ficando mais fresca, vai ficando mais leve, as tensões que estavam no pescoço já vão desaparecendo. E agora, Saint-Germain, esse grande sábio, com a sua chama violeta, vai fazendo toda essa transmutação. Através da chama violeta, ele fortalece. Ele termina de tirar qualquer resquício. Ele vai trazendo um novo ar, trazendo frescor, purificando. E ele só pede para a gente ter coragem, pois estamos no caminho. E quem está no caminho está caminhando. O caminho, ele diz que a cada passo que a gente dá, uma porta se abre. Os percalços que nos atravessam são testes para a gente reafirmar o compromisso com o nosso propósito. Os percalços são para lembrar que nós somos humanos e que o resgate da alma ainda está acontecendo. E é através disso que a gente pode caminhar. A cada passo é uma vitória na nossa jornada e a gente continua mais perto. Respire profundamente, profundamente. Agora você pode colocar as mãos no seu coração ou em qualquer outra região do corpo que você escolher. E agora vai sair uma luz rosa das suas mãos. E essa luz vai sendo direcionada ao tratamento do seu corpo, do seu ser, da sua alma. E a espiritualidade lembra que tudo isso tem participação sua. Tem escolha sua, tem o seu querer, tem a sua vontade.
e tem a sua responsabilidade. Espiritualidade te lembra disso. Que importante. É verdade. Que importante a espiritualidade lembrar disso, desse detalhe. Cada hora que passa, seu corpo vai ficando mais harmonizado. Você vai se sentindo mais em paz. A tranquilidade vai aumentando. E agora, depois desse semestre que a gente caminhou, é importante lembrar o que que a gente trouxe de bom. Muitas vezes nos encontramos aqui no grupo Mandala, vivenciando um momento de força, de coragem, de satisfação, de esperança. Foram muitas meditações e a gente conversou com o nosso propósito. Inclusive tivemos encontro que lembrou do nosso propósito. E agora é momento de você trazer esse propósito. Que você leva para a vida, que você leva para frente. Deixe esse propósito reacender dentro do seu coração, te levar para frente. E é nesse silêncio que tudo vai organizando, indo para o lugar que der. E agora se imagine uma fonte de cascata jorrando pela sua cabeça, trazendo renovação. Pode tirar a mão do lugar que você colocou no seu corpo e agora vai passando a mão pelo seu corpo, como se estivesse se banhando com essas águas, purificando seu corpo. Vai passando a mão pelos cabelos, pelo rosto, por todo o seu corpo, espalhando essa água que está caindo sobre você. Também a sua água está sendo energizada. Bem, agora devagar, a nossa espiritualidade transmute todo qualquer resquício de resíduo da nossa casa, do nosso corpo, do nosso campo. Que tudo seja finalizado e transmutado. Que toda egrégora do grupo Mandala passe agora varrendo todo o mal. Permaneça conosco somente o que é bom e necessário. Que com sua infinita misericórdia estejamos limpos, leves e tranquilos.
para uma boa noite de sono, para uma boa semana e para amanhã, quando acordarmos, iniciarmos um novo semestre de muito crescimento, aprendizado e muita alegria. Então, abrindo os olhos, pode beber sua água energizada, bem. Amanhã daremos início a esse novo semestre com a live. Farei com a Andrea, 8 horas da noite. Então esperamos vocês. Tem outras oportunidades também da gente dar continuidade aí a esse semestre, que ainda tem continuação do Conversando com as Flores, que a Andrea faz, né, no finalzinho do mês. A live vai ficar gravada, tá, Samira? Tem também aí o encontro terapêutico de Maria Padilha, dia 27 desse mês. E também tem o Florescer da Alma, dia 20 de setembro, também, para nos fortalecer. Pode falar, Ana Cristina. Amanhã vai ser no canal da Floroterapia? Não, amanhã vai eu que vou abrir no meu e vou convidar a Andréia. A gente vai inverter amanhã, tá? Ah, Então, obrigada. pode ir no meu Instagram, que aí eu vou estar chamando ela. Vai ser 8 em ponto. Esperamos você. Andréia, pode falar. Boa noite, Vinícius. Você tocou aí no assunto sobre os propósitos, né? E agora você até falou sobre a conversando com as flores. E, coincidência ou não, né? Na verdade, o tema desse mês de junho, que eu tive que passar para amanhã, por conta do Jogo do Brasil, é justamente propósitos. E aí, coube aí, e eu estou trabalhando exatamente a limpeza no Conversando com as Flores. Nesse mês, estou trabalhando muito a limpeza, porque estou trabalhando também propósito. Então, veio tudo a calhar, né? Seria no dia 29, mas não deu, vai ser amanhã. Ba Interessante, né? E vai ser que horas? Vai ser às 17 horas. E aí, que bacana. Aí, gente, vamos participar também do Conversando com as Flores. Fala aí com a Andréia, o que que precisa fazer. Pode chamar ela lá, ela tá no grupo Mandala, então vai lá no grupo Mandala ver os participantes, chama ela, para você poder também participar desse encontro amanhã, e aí fechar com a live, né. Então É, vai ter amanhã vai ter dobradinha, né. ter dobradinha. Isso aí. Vamos fazer 2 Obrigada. em 1, igual o Brasil. É, isso aí. Mas aí quem quiser participar, só me chamar aqui que eu já explico tudo direitinho. Muito bom. Obrigada, Vinícius. E, gente, alguém gostaria de comentar sobre meditação, algo que sentiu, que tocou em vocês? Ou como tá se sentindo? Tá todo mundo bem? Eu fiquei muito bem. Bom, mas alguém gostaria de compartilhar algo? Vinícius, eu vou ter que analisar, porque eu fui quando eu fui, assim, de uma certa forma transportado, mas eu fui não era uma montanha, não deixa de ser uma montanha, mas era um vulcão. Gente, Só que esse vulcão não tinha larvas. Por que que eu sei que era um vulcão? Porque, eh eh,
a conformação dele, né, e alguns aspectos que eu conheço de vulcão, só que na na cratera, aonde geralmente saem as lavas, tinha um lago, mas de um azul muito cintilante. E a minha roupa era azul, totalmente azul. E quando eu olhava assim, eu via a lua e um céu muito estrelado, mas não era como a gente olha para o céu hoje e vê, assim, aquela quantidade de estrela, não. Era milhares de estrelas, mas muita, 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 muita mesmo. E depois, ao passar pela porta, eh, eu me vi, já tinha, antes de você falar, eu já estava realmente com uma túnica branca, né, e mais uma vez, agora vamos lá, completar com o negócio das flores, mais uma vez quando eu olhei para o campo, era só girassol. Eu não sei o que que eu tenho com girassol, apesar de eu amar girassol, mas era girassol, girassol. Agora, o que me tocou muito foi os olhos de São Rafael. Eu consegui ver o rosto dele, só que os olhos dele eram muito azuis mesmo, muito azuis, e chegava a eu olhar para os olhos dele, doía os meus olhos, de tão azul e, sei lá, eu acho que emanava alguma coisa da dos olhos dele. Não sei se era uma luz ou se era energia, eh, bom, não sei se é ele, mas que se apresentou para mim daquele jeito, eu achei incrível, com uma túnica branca, mas os olhos dele me impressionaram. E eu me emocionei muito. Bonito e o seu relato. E, de repente, esse vulcão, né, ele tem similaridade com esse vulcão em especial, similaridade com outros lugares do mundo, né, que pode ser mais lá para cima, como Groenlândia. A gente tem países que têm a aurora boreal, né, e tem vulcões pelo mundo todo. Então pode ser um vulcão que já se desativou e já se tornou uma outra coisa, né, a partir de É, e tanta quando chama e que quando saiu. você falou agora um negócio interessante de aurora boreal, eh, quando você falou a respeito de ser envolvido por luzes, eh, realmente, eu fui envolvido, assim, mas em muitas luzes. E as luzes não, as cores eram, eu percebi que eram todas as cores do arco-íris, mas veio em forma, olha só, Vinícius, eu acho que essa tua Yansan que está me perturbando, porque veio em forma de roda-moinho, me envolveu em forma de roda-moinho, essas cores todinha. Aí eu lembrei eu lembrei de Yansan, porque isso era uma característica muito grande lá no Cura, né. Então sempre presente, ainda mais nas limpezas. Olha que coisa boa. A Samira colocou não, Denise colocou que tá bem mais leve, paz. Eliane falou que tá muito leve. Denise falou que pensei em picotar o papel que escrevi, o que não quero mais, jogar no vaso da descarga. Muito bem. Cada um pode fazer com o papel aquilo que sentiu mais no coração, quem usa o papel. E aí, Denise tá lembrando do vulcão de lá de Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu tem um vulcão também. Ah, é mesmo, extinto, né. Isso Eu já tive lá, eu já tive lá, muito maneiro. A gente falando de vulcão que pode ser até de lá de Groenlândia, e a Denise já resgatou o vulcão de Nova Iguaçu, E a gente tem um aqui pertinho. o vulcão da Baixada, não podemos esquecer nossas raízes, né. Não estragou a viagem não, Denise. A gente tem que olhar para nossa realidade, a gente tá mais perto de Nova Iguaçu.
Muito bacana. E aí, então a gente vai finalizando com essas energias. Já falei dos nossos encontros disponíveis e próxima semana a gente começa aí, já ia falar janeiro, a gente começa julho com muita sabedoria e muita alegria no coração. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo nosso encontro de hoje. A vela vai ficar aqui acesa, terminando de transmutar a energia, esse incenso aqui. E assim que terminar, descarto tudo. E que bom, também estou me sentindo mais leve. E muito obrigado mais uma vez por esse momento com vocês. Tchau, tchau. Eu quero agradecer também, porque você conseguiu traduzir uma coisa que eu tinha visto essas luzes, aquele bailado, assim, de luzes, e Uhum. eu estava naquela de: "Ah, legal, né". Mas eu não tinha, assim, localizado, não tinha adjetivado. Aí você falou aurora boreal. Isso. É porque é um feixe de luz muito específico, né, que elas bailam, elas são como se fosse uma fumaça de parece, né, assim, uma fumaça de que o incenso faz, assim, né, é uma coisa mas é bem sutil, luminosa, então é interessante. Agradecer você e Danilo que traduziram o que eu não estava conseguindo adjetivar. Ah, Muito bom, obrigada, gente. Boa noite, tá boa semana para você. adjetivado. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por tanto. Tchau, tchau.